Bom dia, pessoas queridas. Vamos chegando para cá. Mistura. Bom dia, pessoas queridas, pessoas amadas. Como que vocês estão? Mais uma semana que já se passou por aí, não é? Sexta-feira, aquele dia esperado, fim de semana chegando. Já se programaram para o fim de semana de vocês? Que corra tudo bem, né? Hoje nós estamos aqui reunidos, né, para mais um tema de uma live, de um bate-papo, para que você possa expandir a sua consciência. Então, nós temos feito essa jornada, né, a jornada de volta para casa, para que você possa tomar conhecimento e compreender que não existe movimento fora de você para qualquer área da sua vida, tá? Nós estamos falando aqui muito de relacionamento, mas existem outros contextos que também é o movimento interno que vai trazer o resultado que você tanto quer, que você tanto deseja, tá bom? Então, para quem está chegando aqui agora, para quem é novo, eu sou Cristina Almeida, eu sou terapeuta sistêmico, hipnoterapeuta, já trabalho com desenvolvimento humano há 4 anos, né? Trazendo consciência para as pessoas através do conhecimento, porque assim como você, foi assim que eu comecei também, né? Quando eu comecei a observar questões da minha vida, né? Áreas da minha vida que eu não estava tendo resultado, que eu não estava satisfeita, e depois, com a questão da maternidade, tudo intensificou muito mais, e eu fui criando todo esse percurso doentio. Então, foi a partir daí que eu comecei a compreender e buscar entender por que as coisas estavam sempre repetindo na minha vida. E no primeiro momento aquilo pareceu estranho para mim. E assim também pode parecer para você. No primeiro momento você pode não entender, não compreender e achar que as pessoas estão até falando coisas que não tem nada a ver. E é assim mesmo. No primeiro momento, quando a gente escuta que não existe nada a ser feito fora de você, a gente não consegue compreender. Por quê? Porque é uma informação nova. É algo que você não entendeu, você não aprendeu, você não vê esse movimento comum, né? Na sociedade nós não olhamos dessa forma, nós não aprendemos dessa forma. A maior parte das pessoas, elas estão sobrevivendo e elas estão sendo guiadas por um automático. Elas não estão tomando consciência do que está acontecendo na vida dela. Porque existem muitas influências, muitas distrações, porque é interessante que as pessoas fiquem assim, haja dessa forma, tá bom? Então, você não vai observar muitos exemplos. Então, não existe muito esse padrão que as pessoas comecem a olhar para as questões que ela está vivendo e procurar entender o que está acontecendo comigo. Por que eu estou vivendo dessa forma? Por que isso está sempre se repetindo? Por que eu não tenho crescimento? Por que eu estou estagnada? Nós não aprendemos a fazer questionamentos. E quando a gente começa a ouvir e não descartar as possibilidades, que realmente eu tenho autorresponsabilidade sobre a minha vida, tudo começa a mudar. Então a pergunta para você hoje é a seguinte: será que você está esperando alguém te escolher, alguém reconhecer o seu valor? Ou você está já se escolhendo? Então, é a nossa primeira pergunta para a gente refletir e eu quero saber qual é a sua opinião. Quando você olha para a sua vida, nas diversas áreas da sua vida, você questiona o quê? Você está se escolhendo ou você está à espera que alguém te reconheça? E aí você pode falar, mas eu não estou vivendo um relacionamento bacana, eu não estou vivendo um relacionamento que eu quero. Só que aqui eu quero trazer para você uma pergunta mais abrangente em qualquer área da sua vida. Por exemplo, na sua área profissional, você está se escolhendo ou você está esperando que alguém faça alguma coisa para você ou porque você está à espera de uma mágica? Então veja que a nossa autorresponsabilidade ela não é só na área de relacionamentos. Ela também é nas diversas áreas da nossa vida. Pessoal, profissional, saúde. Você está se escolhendo a sua saúde ou você está à espera que alguém possa te escolher?
Você está à espera que apareça alguém para te pegar pela mão e falar: vamos fazer uma atividade física, vamos fazer uma dieta, vamos tomar mais água, por exemplo, vamos dormir mais. Então, isso tudo é para você perceber se você está esperando alguém te salvar, né? Está esperando alguém te escolher para cuidar de você, ou você está se escolhendo. Porque quando você, e aqui eu vou trazer agora exemplos claros para você perceber quando é que você não está se escolhendo. Quando você não tem iniciativa, quando você traz justificativa, que tudo é difícil mesmo, que as coisas estão difíceis. Quando você vive uma estagnação e aceita, se acomoda a ficar naquela estagnação. Ganha sempre o mesmo, não tem possibilidades, não cria outras possibilidades para você conhecer lugares, frequentar outros ambientes, fazer coisas diferentes na sua vida, no seu dia, promover para sua família conforto, lazer. Porque você olha e fala que a vida é difícil mesmo e você aprendeu a viver no automático, então você acaba sobrevivendo. E aí você ainda está esperando que alguém fora de você venha fazer esse movimento. Procrastinação. Aqui é um exemplo próprio de pessoas que estão ainda esperando movimentos externos. A procrastinação é um sabotador em todas as áreas da nossa vida. Principalmente na área profissional. No aspecto de ganhar dinheiro, de fazer mais. Porque às vezes você desenvolveu uma habilidade, um trabalho, só que aquilo ali não está te trazendo o rendimento que você gostaria, mas aí você acredita que não, você vai sobreviver porque está tudo difícil mesmo, que a vida é cara, que você não é rica, você não nasceu em berço de ouro. Então você tem que se contentar com aquilo ali. Então você procrastina, você não faz aquilo que precisa ser feito. Mas por que você não faz aquilo que precisa ser feito? E aqui é que está a grande mágica. É a gente sair da reatividade e dizer assim: ah, você está falando aí para mim que eu não faço aquilo que eu faço, mas para você é muito fácil não entender, mas o que me leva a não fazer aquilo que eu preciso fazer? Então, tudo vai começando a mudar quando a gente começa a sair da reatividade, porque é o automático que está respondendo, e a gente vai para o questionamento. As perguntas, elas são poderosas, porque ela vai te fazer refletir. Quando você baixa as barreiras e começa a perceber que o outro não está te atingindo, não está querendo te atingir. Não é pessoal. Não é pessoal. A pessoa só está te fazendo uma pergunta para você refletir. Então, quando você baixa as barreiras e você fala assim, não, agora eu vou entender o porquê, o que acontece comigo, para que eu esteja sempre procrastinando aquilo que eu preciso fazer para, por exemplo, ter mais dinheiro, ganhar mais dinheiro, poder oferecer para minha família, para os meus filhos, conforto, lazer, ter mais tempo de qualidade com eles. Aí tudo começa a fazer diferença. Aí você começa a compreender que existem mecanismos internos, por isso é que é a jornada de volta para casa. Quando você volta para você, você começa a perceber quais são esses mecanismos que estão atuando na sua vida de forma inconsciente, que faz com que você viva sempre o mesmo. No profissional, no pessoal, no financeiro, na saúde. E você sai dessa postura. Aí você vai compreender que foram os padrões sociais, porque a gente aprendeu que na sociedade que a vida é difícil, que quem não nasceu rico não tem sorte, não nasceu em berço de ouro, então tem que se conformar com aquela situação. A sua família, os padrões familiares que a gente fala tanto dentro do sistêmico. Os contos de fadas, né? Que a gente vem romantizando o sacrifício, porque a gente acredita que tem que matar um leão por dia para conseguir as coisas, e não compreende que isso tudo é uma programação que você está, de forma automática, replicando, reproduzindo. A gente não consegue compreender que mesmo diante de tanta informação, tanta tecnologia, nós não conseguimos compreender que existem maneiras de fazer diferente. E pode ser feitas de forma diferente. E é esse o trabalho que eu tenho desenvolvido. É trazer, através do conhecimento, expansão de consciência para as pessoas. Assim como chegou para mim. Assim como eu decidi mudar a minha realidade, mudar tudo aquilo que eu estava vivendo.
em todas as áreas da minha vida. E foi fácil? Não foi fácil e não é fácil, mas é possível. E eu digo isso para você, é possível porque é possível para mim e é possível para você. Se é possível para alguém, para você também é possível. Agora, o que vai trazer o resultado é a determinação. Mas sabe o que é bom? É que se você consegue perceber que você está vivendo, independente da área da sua vida, resultados que você não gosta, que você não quer, existe a grande mágica, que é a informação que é possível fazer diferente. É possível você começar agora a dar um passo diferente e fazer novas escolhas. Mas não vai ser num passo de mágica que as coisas vão mudar. É num processo. Tudo vai acontecendo em um processo. Porque imagina, se você recebeu toda uma programação de 30 anos, de 40 anos, você acha que vai ser em uma sessão, ou vai ser ouvir uma única pessoa, que as coisas vão mudar na sua vida? Não vai ser assim. Nada na natureza, mesmo a gente observar as coisas na natureza, existe um ciclo, existe um processo. Se você planta uma semente, o que acontece? Ela precisa de um tempo para que ela possa viver aquele processo ali na terra, né? Começar a desenvolver aquele processo, para que depois ela comece a nascer aquela folhinha, pequena folhinha. Mas ela teve que esperar o processo dela. E o nosso processo, o processo humano, ele pode ser mais lento, ele pode ser mais demorado, porque cada pessoa tem uma percepção, cada pessoa tem uma compreensão, cada pessoa está num nível de consciência. E é tudo isso que vai também trazendo um resultado para ela. Então, assim como a semente, você também tem que esperar o seu processo. Mas não é esperar de braço cruzado. É esperar em movimento. É esperar entrando em ação. E todos os dias você vai fazendo pequenos movimentos. É assim com as pessoas com quem eu converso, tem sido assim na minha vida, os meus clientes, todos eles, quando começam a virar ali as chavinhas, eles começaram, não foi agora, foi mais para trás. De repente é numa leitura, a pessoa está ouvindo podcast, ela está fazendo uma leitura, ela está ouvindo um audiobook, ela já fez um treinamento, ela já se submeteu à terapia, aí ela começa a perceber, aí ela começa a compreender. Mas não foi no estalo de dedo que tudo mudou na vida dela, não foi passo de mágica, não. Porque tudo também foi construindo na nossa mente de forma gradativa. Começou quando você era pequenino, né? Quando você nasceu, no seu contexto familiar, depois a escola. Então, tudo isso foi fazendo essa programação. E toda essa programação foi fazendo com que você se distanciasse de quem você realmente é. E foi trazendo a programação que era interessante que você desenvolvesse. E até hoje continua dessa forma. Por isso que existe tanta distração. Por isso que existem tantos aplicativos, tantas redes sociais, porque a intenção não é que você pare para tomar consciência de quem você é, da realidade que você quer viver, do que você sente. Não. Toma um comprimido que isso resolve. E aí nós aprendemos a viver dessa forma. Cada vez mais ansiosos, cada vez mais deprimidos, cada vez mais frustrados, angustiados, mas sem perceber que existem origens para tudo isso. E o que vai dissolver toda essa origem é conhecimento, informação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é a verdade literal que está escrito lá, é a verdade sobre você. Não é literal, não é fora de você. Não é conhecer a verdade de uma história que já passou. Não, é a sua história, a sua verdade. Essa é a verdade que liberta. A verdade sobre o que você sente, sobre o que você pensa, sobre o que você acredita sobre você. É essa verdade que muda tudo. É essa verdade que te liberta. Para nunca mais você se tornar prisioneiro. Porque nós estamos livres, né? No literal, mas estamos todos aprisionados mentalmente. Aprisionados em padrões que nos sabotam, em ideias que nos corrompem. Somos mais prisioneiros do que o século passado.
Porque agora estamos, né, com tudo para sermos livres, mas estamos aprisionados em padrões, em mecanismos que não nos beneficiam. Estamos aprisionados em maneiras de pensar como interessa para muitos. Só que ainda continuamos porque muitas vezes também não queremos pagar o preço para entender por que as coisas estão dessa forma. Assumir a autorresponsabilidade é o que eu falo tanto. Enquanto nós não buscar clareza, autonomia, o nosso empoderamento, a gente vai sempre ficar sendo refém de terceiros. E aí passa anos, sai anos, você vai sobrevivendo no automático, naquilo que querem para você e não naquilo que você escolhe. Você vai tomando decisões mais mediante aquilo que estão escolhendo para você. Porque você ainda decidiu não tomar consciência da sua vida e da sua autorresponsabilidade. Mas será que você está aí também fazendo assim? Então, eu quero que você reflita agora, né? Qual é a realidade que você quer para você? Olhe para a sua realidade e veja qual é a área que você gostaria, por exemplo, de ter outro resultado. Mas será que você está esperando que alguém faça por você? Seja honesto, seja sincero. A transformação ela começa quando nós somos verdadeiros conosco. Quando nós começamos a deixar essa idealização que eu tenho que ser perfeita e eu começo a reconhecer que eu preciso olhar para mim, eu preciso ser honesta comigo. Eu não preciso da validação dos outros o tempo todo. Mesmo quando eu tiro um momento de reflexão, eu tenho que sair dessa idealização que eu sou perfeita e eu começo a refletir, afinal de contas, eu acho que não está tão boa assim não. Afinal de contas, eu acho que eu posso ter melhor resultado do que aquilo que eu estou tendo. Então, ser honesta conosco, né? É o primeiro passo para que a gente possa mudar alguma coisa nas nossas vidas. Não tem como você mudar nada se você não reconhece que é preciso. E às vezes olhar para nós, por conta das máscaras que a gente vem usando, né, na sociedade, por conta dessa validação toda que a gente coloca-se precisa dessa validação o tempo todo, é difícil você romper com essas máscaras de dizer, afinal de contas, eu não sou tão perfeita quanto eu penso, quanto eu mostro lá fora. E eu tenho aqui questões que eu preciso olhar. Então, o primeiro passo é você despir de todo esse conceito, desse autoconceito que você faz, mas que não corresponde com a realidade que você vive e com a realidade que você sente, que é o principal. Aí você vai ter clareza de como que você está. Você está fazendo ou você está à espera que alguém faça por você? Lembre-se, é sempre possível. É sempre possível dar o primeiro passo. E agora você pode mudar, a partir de agora, essa informação e dizer, onde posso me escolher hoje? Qual é a área da minha vida que eu posso escolher hoje olhar com carinho? E se você voltar um pouquinho na sua história, o que mudou na sua vida em algum momento quando você se escolheu? Eu já tive sobrepeso, né? Então, chegou uma altura da minha vida que eu pesei quase 80 quilos, né? Eu sou baixinha. Então, aquilo me incomodava muito, né? E aí, quando eu decidi, por exemplo, olhar para mim, com 2 meses eu perdi 8 quilos na época que eu comecei a fazer, né? Então, foi muito bom olhar para mim, olhar para o meu corpo e ver que eu tinha... era possível mudar, que eu não precisava viver com aquilo que eu não gostava, né? Com aquilo que me incomodava. Então, foi muito bom ter esse resultado. Teve outro momento da minha vida também que eu andava muito triste, muito deprimida, e eu também fui cuidar da minha saúde. Então, foi muito bom. Depois eu estava muito animada, estava bem disposta, estava alegre, estava otimista. Então, quando a gente olha para nós, a gente vai ver o resultado. Na área financeira, por exemplo, eu sempre fui muito de fazer as coisas. Então,
Teve um momento da minha vida que eu estava com pouco dinheiro, ganhando pouco dinheiro, as contas estavam ali muito apertadas, mas eu escolhia fazer outra coisa, eu desenvolvia outra habilidade, outra tarefa, e eu conseguia fazer as coisas. Então era muito bom quando eu decidia investir energia naquilo que fazia sentido para mim, naquilo que eu acreditava. Seja no financeiro, seja no corpo, na saúde. Era muito bom ver o resultado daquilo. E até hoje, por exemplo, a ansiedade, né? Quando você pratica uma meditação, quando você pratica uma contemplação, o seu bem-estar é instantâneo. Você tira aquele padrão de pensamento negativo, aquele padrão de pensamento que te deprime e começa a viver outra expectativa, começa a ter outra energia no seu dia, no seu campo, na sua vida. E isso é maravilhoso. São passos pequenos, mas que gradativamente você começa a ter melhoras, você começa a ver as melhorias na sua área, na sua vida. Lá no grupo, tenho um grupo gratuito dentro do WhatsApp e eu te convido, se você quiser, continuar aprofundando o seu autoconhecimento, compreendendo como que as coisas são criadas na nossa vida, como que nós manifestamos a nossa realidade, qual é o autoconceito que você tem sobre você. Tem o link aqui na minha bio. Entra para o grupo gratuito e venha fazer parte conosco, venha contar a sua história, venha trazer motivação e inspiração para outras pessoas. Você é muito bem-vinda, assim como você está. Então, quando a gente começa a colocar energia nas nossas vidas, naquilo que faz sentido para nós, você começa a olhar de forma diferente. Então, lá no grupo, por exemplo, tem pessoas com depressão, tem pessoas que são muito dependentes, são muito carentes emocionalmente. E só da gente conversar, de trazer para ela outros pontos de vista, outras possibilidades, elas me mandam relatos lindos, dizendo que como tem feito diferença, ela, por exemplo, no dia, quando ela acorda, ela parar um momento para agradecer e para respirar de forma consciente, porque às vezes nem isso nós fazemos. Será que você para um tempo do seu dia para respirar de forma consciente? É você fechar os olhos por um minuto e puxar o ar, uma respiração. Isso. Simples. Respirar pelo menos 3 vezes, 5 minutos ali do seu dia. Você tomar água de forma consciente. Você contemplar a paisagem, sair do automático, você viver no agora. Será que dá para você colocar uma prática tão pequena, por exemplo, no seu dia a dia, na sua vida? Isso é forma de você se escolher. E não precisa ser algo grandioso, algo que leve um dia inteiro, muitas horas, não, porque nós sabemos como é que é a realidade de todos nós. Nós temos vida, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, nós temos filhos, nós temos trabalho, nós temos várias responsabilidades. Mas você precisa começar a colocar na sua rotina, no seu dia a dia, pequenos momentos que você olhe para você. Que você tire 5 minutos para você cuidar de você. Para você prestar atenção no seu sentir, principalmente. O que você está sentindo nesse momento? Coloca aqui para mim nos comentários. O que você sente agora? É uma tomada de consciência. Quando você olha para o agora, o que eu sinto agora? Eu sinto alegria. Eu sinto contentamento de estar aqui na minha 12ª live. De estar aqui disposta, aprendendo, trocando informação com vocês, trazendo motivação também para vocês, possibilidades de criar outras realidades, de se conhecer, de tomar consciência do seu valor, da sua importância, de forma consciente, assumir a autorresponsabilidade pela sua vida. Eu me sinto muito feliz mesmo, porque é algo que eu escolhi no meu coração e é algo que eu coloco a minha energia. Então eu me sinto muito bem com essa partilha, com aquilo que eu escolho fazer de propósito. Tem muitas pessoas que ficam procurando saber qual é o propósito dela. E o propósito é aquilo que você faz de propósito, é aquilo que você escolhe fazer de propósito. Porque às vezes nessa busca de propósito, você pode estar vivendo um propósito que alguém quer colocar para você. E não aquilo que você escolhe de propósito.
E para você viver o seu propósito, você tem que se escolher, você precisa se priorizar. Você pode dizer não sem sentir culpa. Você precisa reconhecer que é gradativamente que você vai construindo o seu caminho, a sua jornada. São pequenos passos que, na somatória, vão te trazer grandes resultados. Mas que você precisa tomar consciência. Só você pode fazer essas escolhas. Só você pode determinar aquilo que é bom para você, independente da área da sua vida que você queira olhar. Nos seus relacionamentos, na sua saúde, no seu financeiro, na sua família. Independente da área que você queira olhar, só você pode fazer esse movimento. Mas você pode pedir ajuda. Você pode procurar ajuda de pessoas que possam trazer uma contribuição na sua vida. Tenha que tomar muito cuidado com ajudas. Às vezes você vai desabafar um problema para pessoas que não têm habilidade emocional de te trazer uma solução. Então, como que você observa se uma pessoa ela tem habilidade ou não para te ajudar? Observa o resultado que essa pessoa tem nessa área. Se a pessoa vai te dar um conselho financeiro, como é que ela está financeiramente? Se a pessoa vai te dar um conselho a nível de relacionamento, como que é o relacionamento dela? Não precisa ser perfeito, atenção. Mas qual é o caminho que ela faz na vida dela? Se é uma pessoa que vai te dar opinião, ou você tem um problema na área profissional, como que é o profissional dessa pessoa? Só tem habilidade quem está vivendo aquele resultado que você quer na sua vida. Pelo menos para mim é assim. Eu observo dessa forma. Eu sigo, eu me inspiro em pessoas que têm o resultado que eu quero. Uma pessoa que me inspira muito, por exemplo, é a Maya Andrade. Foi a pessoa que mais tocou meu coração desde que eu comecei a minha jornada. Por quê? Ela está numa realidade que eu quero, que eu almejo para a minha vida. Relacionamento, financeiro, família, crescimento. Então, eu me inspiro em pessoas que fazem aquilo que eu quero chegar, aonde que eu quero chegar. Eu moldo, né? Dentro da PNL, a gente fala a modelagem. Então, eu modelo pessoas que têm resultados que eu quero. E existe um caminho para ser seguido. Então, se você quer melhores resultados na sua vida, independente da área que você queira viver, se inspire em pessoas que têm resultados. Procure orientação de pessoas que possam te ajudar. Faça terapia, procure profissionais, procure grupos de apoio, procure mentorias com profissionais que têm habilidade e competência para te levar onde que você quer chegar. Que aí sim, você está se escolhendo. Aí você já começou a viver esse processo de escolha. Reconheça suas vitórias, vibre com pequenas vitórias. Se você tem uma vida corrida e você parou 5 minutos para você tomar consciência do que você sente, já é uma vitória. E eu quero que você se parabenize por essa vitória. Porque assim, a sua mente vai entendendo que é possível e que você consegue. E é muito interessante, eu faço isso muito com meu filho, para trabalhar nele, a capacidade dele, então é muito interessante. Ele está tentando montar o cubo mágico, né? E ontem ele conseguiu montar uma fase do cubo mágico. Ele ficou tão feliz, tão contente com aquela vitória, uma coisa tão pequena, né? Mas que trouxe uma alegria tão grande no coração dele. E nós esquecemos disso. Nós esquecemos dessa criança, de vibrar como uma criança quando tem uma pequena vitória, uma conquista. Mas porque às vezes a gente se cobra tanto, às vezes a gente está nesse automático de tanta cobrança, de tanta crítica, de tanto julgamento conosco, que a gente não celebra as pequenas vitórias quando a gente começa o processo. A gente já quer logo tudo muito grande. Quando eu comecei a desenvolver meu trabalho no digital, né, as falsas promessas, né, que nos vendem e que nós não estamos preparados, nós não conhecemos qual é a verdade sobre nós diante daquele cenário, eu achava que tudo ia ser da noite para o dia. Então eu me frustrava muito. Então eu me decepcionava, me desiludia e depois eu ficava parada. Mas era uma forma de me sabotar, não é? Então quando eu fui compreendendo que existe um passo para que você possa dar a cada caminhada, né? A cada momento. Então eu estava conversando com outra colega e nós falamos assim, a pessoa para fazer um lançamento, por exemplo, de 6 em 7, para ela chegar no primeiro 6 em 7 dela, ela precisa fazer o primeiro lançamento de R$100, de R$200, de R$500, de R$1.000.
para que ela possa compreender que existe uma jornada, existe um crescimento gradual e progressivo, para que ela possa ter um grande resultado, para que ela possa fazer um 6 em 7. Não é da noite para o dia, como muitas promessas aparecem. E às vezes a gente, por não ter uma habilidade emocional, a gente não conseguir perceber, né, avaliar se eu tenho base para chegar, para fazer um trabalho tão rápido, eu acabo entrando nesse discurso, mas não é verdadeiro. Mas a gente precisa celebrar. Então, quando você decide voltar e falar, não, se existe um caminho, eu vou fazer. Então, eu celebro, por exemplo, estar aqui hoje na minha 12ª live. Porque era algo que era extremamente pesado para mim, extremamente difícil para mim. Porque um dos nossos maiores medos é o medo do julgamento. E quando nós estamos aqui falando diante de tantas pessoas que eu não conheço, chegando em tantos lugares, isso pode acontecer. Mas eu venci esse julgamento, porque esse julgamento não é sobre mim, esse julgamento é sobre o outro. E o outro tem o direito de expressar aquilo que ele acha e está em vontade e está tudo certo. Se não corresponde com aquilo que a pessoa espera, se é uma pessoa que está bem, ela vai simplesmente fechar a live, fechar o vídeo e vai embora. Ela não vai vir para cá despejar o ódio que ela tem. Ou o conceito que ela tem sobre ela mesma, por exemplo, em cima de mim. Então, quando eu venço isso, então eu celebro, porque eu já passei dessa fase. Agora eu estou procurando outros níveis. Agora eu quero outros níveis. E eu celebro, eu vibro, porque eu sou capaz. Mas foi o conhecimento, a verdade sobre mim que me libertou, para hoje estar aqui, encarando os desafios, caminhando, buscando cada degrau, caminhar em cada degrau para chegar onde que eu quero. E é essa a proposta que eu faço para você. Procure compreender sobre você. Venha fazer parte do meu grupo gratuito dentro do WhatsApp. É uma comunidade onde você pode expressar aquilo que você vive, expressar aquilo que você sente, sem julgamentos, sem moralismo, compreendendo o que você vive, quem é você e o que está por trás, principalmente. Quais são as origens dos seus problemas? O problema não é o problema. O problema, ele só está refletindo para você, o problema é uma denúncia. Veja sempre dessa forma. O problema não é o problema. O problema só está escondendo algo. Existem coisas por trás desse problema. E muitas vezes essas causas, elas são emocionais, na maior parte das vezes. Quando você compreende isso, tudo começa a se dissolver. Os seus problemas, que eram deste tamanho, que você via como verdadeiras montanhas, eles começam a diminuir de tamanho. Porque você é maior do que tudo isso. Não são os problemas que são maiores do que nós. Não. Nós é que somos maiores do que qualquer problema. E quando você determina isso com autoridade na sua vida, você vai ter desafios. A vida está acontecendo para todo mundo. A vida é movimento, é constância, está sempre acontecendo. E aí você fala, o que tem para hoje? Vamos resolver? A vida não para. Você não vai parar de encontrar os desafios, mas a sua forma de resolver, de responder é diferente. Porque você compreende que não é fora, é dentro. E é o nosso emocional que vai reger tudo isso. É o nosso emocional que vai te dar toda a base, toda a sustentação para você perceber e analisar qualquer contexto, qualquer desafio que você tenha na sua vida. Aí tudo começa a fazer sentido. Então, me diz aí, você vai se escolher hoje? Onde é que você vai se escolher? Qual é a área da sua vida que você vai se escolher? Quais são os pequenos passos que você vai começar a desenvolver para você olhar para você? Conta para mim, eu quero saber. Então, se você quer continuar se aprofundando, venha fazer parte do meu grupo gratuito. O link está aqui na bio, deixe aqui também o seu comentário. É sempre um prazer estar aqui, trazendo para vocês conhecimento para reflexão, porque assim também é uma forma que eu aprendo, que eu troco. E aí eu quero que você também deixe a sua contribuição, deixando o seu comentário. Assim, o tema se torna muito mais interessante, porque a gente também começa a refletir através de outras percepções, de outros pontos de vista. É o que nos faz crescer, é ouvir outros pontos de vista. Então, contribua também com o meu trabalho, deixando aqui o seu comentário, tá? E esse foi o nosso tema de hoje, o nosso encontro de hoje. Se você gostou, também compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir esse assunto, tá? E eu falo, você pode se escolher agora mesmo, tá? Então, comece com pequenos passos e pode ser agora. Se escolha
sempre, tá? Um bom fim de semana para vocês, que nós possamos tomar consciência que não existe nada fora, tudo é dentro, e quando eu mudo, o meu mundo muda, tá? Um bom fim de semana para vocês. Amanhã nós estaremos aqui com mais uma live, tá? Às 11 horas da manhã, horário de Portugal, 7 horas da manhã, horário do Brasil. E eu espero que você tenha um final de semana maravilhoso e que a sua sexta-feira também continue sendo maravilhosa, com muito boa energia, com boas vibrações e excelentes resultados. Que você encerre a sua semana com chave de ouro. Beijinhos e até amanhã.